Vamos separar os assuntos aqui porque não para, né? Todo dia tem alguma notícia nova, algumas mais especulativas, outras mais confirmadas. Só uma frasezinha aí relacionada ao Lúcio, ao Luciano Acosta, que realmente o Corinthians negocia, ele foi oferecido, o Corinthians gostou da ideia, já buscou informações, eu tinha dito que ele havia encerrado o contrato com o FC Cincinnati, lá dos Estados Unidos, mas não, ele tem contrato até o fim de 2026. Então, como ele ganha um salário de 2 milhões de reais ou perto disso na conversão brasileira, um salário pagável para um jogador que a comissão técnica se apaixonou, porque ele é brilhante realmente, chegou a ser MVP na última temporada, surgiu no Boca Juniors, é um astro da Major League Soccer, volta e meia é considerado como um dos melhores jogadores, tem muita influência direta no jogo, chegou a negociar com o PSG há uns 3, 4 anos, mas o negócio acabou não acontecendo. É rei nos Estados Unidos e deitaria aqui no Brasil. Mas ele tem um contrato mais longo do que eu imaginava e com isso o Corinthians, dentro do modelo de negócio proposto aí nos últimos tempos, espera o jogador rescindir para poder negociar apenas com o atleta com luvas e mais o salário. Ou uma negociação envolvendo empréstimo. Essa é mais difícil, porque não é interesse, né, dos clubes norte-americanos, né, ele já tem 30, 31 anos, mas não é interesse negociar um jogador que lá está dando bem, está dando resultado, está tudo certo com ele. Então talvez ele tenha que rescindir, abrir mão de algum valor, para quem sabe querer jogar no Brasil, ao lado do Memphis, ganhar um salário talvez até maior, não sei. Seria uma grande contratação, mas não é um negócio muito fácil, não. Vamos falar desse possível negócio de Pedro Raul por Eric. Vocês sabem, o Eric, meio-campista do Atlético Paranaense, o Corinthians até formalizou uma proposta durante o ano de 5 milhões de dólares por esse jogador e o Atlético recusou. Porque o Furacão é muito difícil de negociar seus jogadores. Eles têm uma política lá, o Petralha, cara, eles não reforçam, inclusive, equipes rivais, né, que estão dentro do cenário brasileiro. Para negociar é um parto, os caras não abrem mão. É que, claro, quando você cai para a segunda divisão, muda toda a tua perspectiva, né? Você perde receita, você perde prestígio, você tem altos salários, então você tem que reordenar as contas e aí passa a não ser mais um problema, né? Porque até estarão em divisões diferentes. Daqui a pouco na Copa do Brasil se enfrentam, mas assim, não é um impeditivo, né, para você poder negociar. E aí agora pode ser que dê jogo, porque estamos falando de uma proposta que o Corinthians fez lá atrás, que hoje seria maravilhosa. E aí o Pedro Raul interessa ao Atlético Paranaense. E aí seria um negócio praticamente taco a taco, porque o Corinthians também pagou 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Então, na medida em que o Atlético procura um centroavante e daqui a pouco tem uma grande moeda de troca, que é o seu meio-campista volante / volante Eric, numa função que o Corinthians até se reforçou bem, não precisaria hoje, mas você troca prejuízos, né? Você tem um jogador que dentro do nível de competições que o Corinthians vai enfrentar, acaba se tornando uma reposição interessante. E o Pedro Raul dificilmente vai jogar, recebeu muito poucas oportunidades, foi uma contratação muito, assim, que se verificou como até, de certa forma, assodada, né? Porque o clube precisava de um 9 naquele momento e contrata sem fazer uma análise um pouco mais profunda, né? Se era o Pedro Raul realmente esse cara a ser contratado. 5 anos de contrato, 750 mil de salário, 5 milhões de dólares, realmente um investimento que ficou... o custo-benefício ele não é bom, né? Então, assim, você repassar para o Atlético e pegar um jogador que acho que até vai jogar mais vezes... O grande problema tá nisso também, né? O salário do Eric não chega nem perto do salário do Pedro Raul. E como é que faz? Como é que ele continua ganhando esse salário no Atlético? E ele vai querer jogar uma Série B? Às vezes os caras batem o pé e não querem sair, como já aconteceu em outros momentos. Enfim, o fato é que existe essa informação do Vinícius Furlan, do canal 3 Pontos, que deu essa notícia dessa negociação. Beleza? Vamos seguir. O Guilherme Arana foi tentado pelo Corinthians, eu esqueci de falar isso no vídeo anterior e aí estou trazendo agora para vocês aqui. O Corinthians fez uma sondagem sobre a possibilidade de repatriar o jogador, que até renovou recentemente com o Galo, não fez uma temporada muito boa, aliás o Galo não fez, né? Então alguns valores
que a gente conhece do Atlético Mineiro, eles não estiveram numa fase muito boa e você sabe, né? O Guilherme Arana tem um livre trânsito no Parque São Jorge, com o torcedor alvinegro, pelo menos eu imagino dessa maneira. Chegou a frequentar a seleção brasileira recentemente, mas não fez uma temporada no nível que a gente conhece do Arana, como outros tantos jogadores do Atlético. Então, o Corinthians ainda está avaliando se vale a pena contratar um lateral esquerdo, pelo crescimento do Bidu, pela possibilidade do retorno do Palácios, mas sempre é bom, né? Ainda mais o Arana, que joga em várias funções, o cara que evoluiu muito, joga na ponta, joga de meia, joga de lateral, mas o fato é que o Atlético Mineiro não abriu conversas. Então, como ele tem contrato até o fim de 2027, não quis nem saber, nem negociar, foi apenas uma sondagem, uma tentativa e o Atlético já vetou. O Héctor Hernández, vocês vão lembrar, o galã mexicano, para muitos, né, jocosamente, 29 anos, o atacante espanhol, que estava no time de Hugo Souza. Ele foi o centroavante do Chaves de Portugal, a equipe rebaixada para a Série B, mas vejam só, né? Não dá para ter preconceito, né? O Hugo foi o goleiro desse time rebaixado e vejam só, ele chegou no Corinthians e fechou o gol. Você imagina o centroavante, que muitas vezes salva o time, muitas vezes, né, acaba sendo mais protagonista até, porque sempre tem, né, num time que está mal lá, um cara que faz os gols e acaba se destacando. O Héctor Hernández, cara, é um espanhol jogando aqui no Brasil. A adaptação não é tão simples assim. E ele não conseguiu jogar, é fato, ele não conseguiu jogar, teve muito poucos jogos, sofreu com lesões, não foi tão aproveitado. E aí, claro, né, o Corinthians fez uma janela espetacular que ele acabou sendo engolido, ele e o Pedro Raul. Em determinado momento ele recebeu mais chances do que o Pedro Raul, mas por conta das lesões acabou não tendo tanta sequência. Ele deu uma entrevista para um podcast lá na Espanha, dizendo que quando apareceu a proposta do Corinthians, ele não pensou duas vezes, ele tinha propostas, ofertas de Portugal, do esporte inclusive, e algumas da Arábia, até mesmo pagando mais, mas ele entendeu que o Corinthians, a Liga Brasileira está cada vez mais bem difundida pelos grandes astros que estão jogando por aqui, que ele resolveu arriscar e cruzou o oceano. Entende que, né, evidentemente, não jogou tudo que podia, tudo que sabe, tudo que ainda tem para jogar e quer muito dar certo com a camisa do Corinthians. Inclusive, citou que o Campeonato Paulista vai ser uma grande oportunidade para ele. E esse é um detalhe também. Tem uma coluna no meu timão, que um abraço para os meus amigos lá que eu sempre acompanho, do Tomás Rosolino, que é muito bacana, se você tiver querer mais se aprofundar no assunto, vale a pena, que é sobre o quanto o Paulistão vai ser importante para o Corinthians para esse vestibular, para esses jogadores que não conseguiram ser aproveitados, porque o time encaixou de tal maneira que às vezes, cara, dava a sensação de dizer para o Ramon, não troca, vai com os caras até os 90. Porque o time estava muito bem, né? Mas em volta e meia ele tinha que colocar um Romero, que foi super útil, um Coronado, que às vezes entrava no segundo tempo, um Thales Magno também. Olha que bacana a gente está falando na construção de elenco do Corinthians. Você tem um time titular muito bom, que encaixou e não dá para mexer. Mas quando mexe, claro que perde, entre aspas, qualidade, né? Porque os titulares, eles são titulares por algum motivo. Mas é fato também que esse nível ele se manteve em alguns momentos. Então, assim, o elenco está muito bacana. Claro que alguns jogadores acabam perdendo espaço, tipo o Pedro Raul. O Pedro Raul vai ser difícil ter oportunidades. E o Héctor Hernández é o seguinte, eu posso estar muito errado, eu posso virar meme em algum momento, mas eu acho que ele tem qualidade. Eu vi muito pouco do Héctor Hernández, é verdade, mas, cara, são coisas que você percebe. Ele também entrou no time, quando ele chega, assim, né, no momento que o time não estava naquele encaixe muito positivo, e aí ele acaba machucando. Ele é um jogador de uma característica diferente, né, porque ele é um cara mais alto, de área, né, bom cabeceador, mas ele tem técnica. Ele tem técnica, muito mais do que o Pedro Raul. Ele sabe jogar. Ele tem uma leitura de jogo, ele tem inteligência, ele tem um bom posicionamento. Então, eu acho que esse cara ainda pode ser útil. Ainda pode ser útil. Ele tem contrato até o fim de 2026. E ele disse que vai usar o Paulista para poder receber mais oportunidades. Por quê? Por que a gente está falando sobre isso? Porque tem uma pré-Libertadores já no mês de fevereiro. E aí, alguns jogadores que não conseguiram receber tantas oportunidades no final do ano passado, vão receber agora. E isso vale para o Héctor Hernández, vale, sei lá, para o Kaique, o menino da base, né, campeão da Copinha, que não recebeu tantas chances, para o João Pedro Choca, né, o zagueiro, quem mais?
O lateral Hugo, né, acho que recebeu bastante oportunidades, né, e não aproveitou tanto assim. O Charles volante, o Alex Santana, jogadores que não terminaram a temporada como titular. O próprio Igor Coronado, a gente talvez veja mais. Tá, Chico, mas peraí, o time titular não vai jogar o Paulista? Não, não é isso que eu estou dizendo, mas obviamente você consegue, com tantas competições, né, você consegue trabalhar melhor o teu elenco. Porque dia 19 de fevereiro já tem um jogo de ida da pré-Libertadores contra a Universidade Central da Venezuela. E dia 26 de fevereiro, o jogo da volta. E aí tem mais um detalhe. O Breno Bidon, que está sendo assediado, está recebendo algumas sondagens já, então o Corinthians vai ter que se esforçar para segurar esse jogador, e a gente sabe que se vê aquela proposta não segura, o Bidon não vai participar do Campeonato Paulista, do início do Campeonato Paulista com o Corinthians, porque ele foi convocado para a seleção sub-20 para a disputa do Sul-Americano. O Ramon Menezes, que chegou a ser técnico da seleção principal, né, pós-Copa do Mundo, na seleção sub-20, convocou o Bidon e o Felipe Longo, né, o goleiro também. Mas esse não interfere tanto, o Bidon é um titular do Corinthians. O Corinthians pode recusar, mas eu acho difícil que faça, porque mesmo que não confirme, o Corinthians quer vender. Quer vender. Por isso contrata tantos volantes. Porque sabe que o Bidon é a bola da vez. E é o cara que dá aquela salvaguarda financeira. O Augusto diz, minha venda de jogadores não será minha principal receita. Mas a gente sabe que na prática, chegando ali 100, 150 milhões de reais, como é que você vai recusar? E o Bidon vale isso, tá? Ele tem uma multa rescisória absurda, né, de mais de 100 milhões de euros, mas é uma proteção. Daqui a pouco vem uma negociação aí que fica bom para todo mundo, provavelmente é um sonho do moleque jogar lá fora, ele tem só 19 anos, mas o fato ele pode perder até 10 jogos do Campeonato Paulista se o time brasileiro no Sul-Americano chegar até a final. Então, o Sul-Americano Sub-20 ocorre entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro. Dia 19 de fevereiro, 3 dias depois, tem o jogo da pré-Libertadores. Se ele for até a final, se ele for titular, vai depender do desgaste, já dá uma desfalcada aí. Ou não, vamos ver o que vai acontecer. Mas o fato é que o Bidon se ausentará se o Corinthians acabar liberando, né, para a disputa do Sul-Americano Sub-20 durante todo esse período. Outros ex-jogadores do Corinthians, bem conhecidos, foram convocados, viu, para essa disputa. O Moscardo, né, que estava no PSG, agora está emprestado para um clube menor na França. O Wesley, do Al Nassr, da Arábia Saudita, e o Pedro, do Zenit. 3 jogadores aí do Corinthians, além do Bidon e do Longo, do Felipe Longo, o goleiro, que foram convocados para esse Sul-Americano. E aí? Notícias do Corinthians.